A paz do Senhor Jesus, queridos. Seja bem-vindo. Você está em Verdades em Goles. Você respira consciente? Né? Nós sabemos que nós praticamos a respiração, né, queridos? Mesmo que inconsciente, né? Então, a respiração, ela faz parte de nós, né? Você respira quando está dormindo, você respira quando está chorando, você respira quando está sorrindo. Em todo o tempo, a partir do momento em que você nasce, você já começa a praticar a respiração. Poucas vezes, na minha e na sua vida, nós respiramos de forma consciente. E é sobre isso que nós vamos compartilhar agora com você. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele o formou do pó da terra. A parte física do ser humano, o corpo físico, né? A estrutura física, ela foi toda criada por Deus do pó da terra. Depois que essa parte física estava pronta, Deus então soprou nas narinas de Adão o seu fôlego de vida, que é o seu oxigênio, o seu hálito. A vida de Deus foi colocada em nós. Quando um bebê nasce, faz um trabalho com esse bebê, faz alguns movimentos com esse bebê, porque dentro da barriga da mãe, ele recebe o oxigênio por meio do cordão umbilical. Mas quando ele sai para fora, né, que é o momento de nascimento, assim também simbolizando quando Adão, alma vivente, só no exato momento em que Deus soprou o hálito de Deus, né? O fôlego de Deus foi colocado dentro de Adão. Então, por mais que a gestação toda, o bebê está ali, o seu primeiro, né, ele inala e exala enche esse pulmãozinho de ar e chora, né? Então é importante aquele trabalhar, né, do pulmão, porque agora ele não mais depende, né, da mãe para respirar, ele vai ter que respirar fora da mãe, né? Então ele dá aquele choro que os médicos entendem, está tudo perfeito, ele chorou, né? Agora ele está usando ele por completo, usando o seu pulmãozinho agora fora da mãe. Que interessante isso, né, queridos? Então, a respiração consciente. Quando o bebê nasce, ele então pratica essa respiração consciente. Ele precisa puxar o oxigênio daqui de fora, né, da placenta da mãe, e começar a trabalhar todos os órgãos de forma independente do corpo da mãe. Que interessante, né, queridos? Só que nós agora vamos falar dessa passagem da formação do homem, focando no oxigênio, para nós entendermos a importância de nós respirarmos de forma consciente. Você respirou lá de forma consciente, você entendeu que precisava respirar e para o médico colocar lá, está tudo ok com você. Bebê perfeito, ser humano perfeito nasceu, está respirando, chorou. Em situações extremas a gente faz aquela respiração consciente, muitas vezes buscando resolver alguma coisa, só que nós precisamos trabalhar essa nossa respiração de forma consciente, mesmo quando tudo está bem. Aprendi estudando um pouco mais sobre esta passagem, né, da formação de Adão e Eva. Deus, querido, né, no exato momento em que ele coloca o seu hálito, o seu oxigênio dentro do ser humano, a energia de Deus, vida de Deus, o mover de Deus, né? O poder de Deus. Que às vezes que você está manifestando o poder de Deus na sua vida. Você vê como isso é importante? Por isso que a respiração minha e sua tem que ser mais consciente possível. Estudando aqui um pouco, queridos, sobre qual a função do oxigênio em cada molécula, em cada célula do nosso corpo, pude entender que sem a ação desse oxigênio dentro de cada mitocôndria, dentro de cada célula do nosso corpo, de cada tecido, sem esse oxigênio não existe luz. Esse oxigênio que produz energia. Numa casa sem energia, então essa casa vai estar no escuro. Da mesma forma, em a sua vida sem o oxigênio, nós estamos no escuro. E aí muitas vezes, queridos, nós estamos respirando de forma inconsciente, sem entregar o valor que esse oxigênio tem na nossa vida. O músculo, cada tecido seu, cada órgão seu tem a necessidade absoluta de oxigênio, queridos. Então, vamos imaginar que eu e você estamos há anos da nossa vida
respirando de forma inconsciente, não estamos valorizando essa nossa respiração. É como se você entrasse na sua casa todos os dias e você não acendesse a luz, e você não acendesse um fogo, e você não cozinhasse nada. Que uma casa que está sempre de luz apagada passa de mensagem. Ali não mora ninguém. Casa no escuro, né? Uma casa em trevas, uma casa sem vida, sem habitação. Então eu e você fomos constituídos por Deus como habitação do Criador. Somos feituras de Deus, imagem e semelhança de Deus. A parte estrutural, o nosso corpo, queridos, ele perde o valor e o propósito nesse mundo quando ele não entende o porquê ele recebeu o hálito de Deus dentro dele. Deus vai descrever lá em Gênesis, na hora da formação do homem, que a parte estrutural, a parte física do ser humano, Deus usou como matéria-prima a terra. A terra também, sem oxigênio, ela é morta. Eu trabalhei em lavoura, ficamos plantando em um determinado espaço de terra por alguns anos. Chegava um determinado tempo, queridos, nós não podíamos mais plantar naquela terra, porque a terra estava tão saturada que já não havia oxigênio de uma quantidade assim considerada boa para o plantio. Quando Deus pega a terra, ela está sem o oxigênio. E Deus forma Adão ali do pó da terra. Ele está como essa terra que eu dei o exemplo aqui para vocês, né? Que nós não podíamos mais fazer nada com ela. Era uma terra inútil, né? Então, o nosso corpo, queridos, a nossa estrutura, aquilo que, por mais que você ache que é lindo, que é belo, que é perfeito, mas sem receber a vida de Deus nessa estrutura, que é o meu corpo, o seu corpo, nós só somos um amontoado de terra sobre essa terra, entende? Então, no exato momento que você recebe o oxigênio, assim também como uma terra nova, para depois ser utilizada de novo. Mas eu e você, queridos, no exato momento em que Deus nos fez do pó da terra, Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida dele. Isso que Ele fez com Adão. Deu propósito, Ele deu sentido, Ele deu vida para Adão, quando Ele soprou o hálito dele nas narinas de Adão. Então, só a partir do hálito de Deus é que Adão se tornou alma vivente. Então, quando eu e você recebemos, já fomos criados a feitura de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas nós não valorizamos esse oxigênio que Ele colocou dentro de nós, é como se nós estivéssemos vivendo sem propósito. Você está aí buscando um motivo para viver, para acordar. Queridos, você é o maior motivo para você agradecer a Deus. Porque tudo em você demonstra que existe um Deus poderoso. Que a sua pele não estaria aí sem o oxigênio, se o hálito de Deus não estivesse trabalhando nela. Os seus olhos não estariam enxergando se o oxigênio não estivesse aí trabalhando. Os seus nervos, os seus tendões, os seus ossos, toda a sua estrutura, seja de tecido, seja de órgão, tudo, querido, em você necessita de oxigênio e só está funcionando. Você só está me vendo, me ouvindo, me entendendo, porque os seus neurônios é que precisa mais ainda de oxigênio, que usa mais. Todos os seus órgãos têm a necessidade de oxigênio e só funcionam, né? E só estão funcionando porque o oxigênio está aí dentro de você. Se você está respirando de forma consciente, porque, queridos, quando você faz isso de forma consciente e você valoriza isso, você está valorizando a vida de Deus dentro de você. Esse é o maior motivo para você se alegrar. Em nome de Jesus, você precisa se alegrar por ser quem é, por estar vivendo o que está vivendo, ter alcançado os anos de vida que você alcançou. Sabe, por desfrutar, que eu não sei quantos anos você tem agora que você está ouvindo essa mensagem, se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, se você tem 60, se você tem 80, se você tem 89, no dia, cada segundo, cada milésimo de segundo que você está recebendo de vida, de presente de Deus, é uma prova poderosa, né, da graça de Deus e da presença de Deus dentro de você. Energia
que você faz todos os movimentos, que você ouve, que você vê, que você sente o cheiro, o paladar, que você entende a mensagem, que os seus neurônios captam, que você tem a ação e os movimentos, ocorre porque essa luz de Deus está dentro de você. Mesmo os movimentos que sejam de repulsa, os movimentos de alegria, né? É essa energia do oxigênio em contato com essa matéria sua que Deus também fez, produz a luz, a vida, querido. Entende? Então, em nome de Jesus, você precisa valorizar cada respirar seu. Respire de forma consciente, sabendo que você é criação do Todo-Poderoso. Valoriza isso como algo mais precioso. Compreensão só é possível porque há oxigênio no seu cérebro. Quando uma pessoa está entubada, auxílio para respirar, a respiração dela não é consciente. Respiração por meio de aparelhos. Então os aparelhos estão ali, dando ela a ter essa respiração. Vê como que a sua respiração consciente é importante. Você precisa ter consciência de que a vida de Deus está dentro de você. E que a cada milésimo de segundo que você nem sabe como que isso acontece, mas acontece de forma meio que sobrenatural, você inspira e respira, até inconscientemente. É a prova, a grande prova de que Deus está dentro de você, né? A vida dele, a energia dele, o poder dele, queridos, está dentro de mim, dentro de você, né? Nos mantendo vivos. Como que você pode carregar algo tão grandioso, tão poderoso, que é a luz de Deus, que ele compartilhou comigo e com você? Porque se o oxigênio é o que produz energia, ele é o que produz a luz dentro de nós. Então, uma vez que você despreza esse oxigênio que está dentro de você produzindo essa luz, você está desprezando a presença de Deus. Então, todas as vezes que você permite que algo te entristeça, você não está valorizando essa luz que está dentro de você, que Deus compartilhou comigo e com você. Você vê como que é importante você valorizar e ter de forma consciente o seu respirar, queridos, né? Você ver que presente glorioso é acordar todos os dias, sabe? Ter uma noite tranquila de sono. Deus te preserva dormindo. O oxigênio, a luz dele te mantém vivo, você dormindo. Todos os seus órgãos para ser reestruturado, reconstruído, criado, já recebe uma missão: frutificar-se, multiplicar-se, encher a terra, exercer domínio sobre a natureza, jardim, mostrando que o trabalho, que o cultivo desse jardim que Deus nos entregou, forma de Deus dizer: olha, da mesma forma que eu me relaciono com você, sou um com você, seja um, moldando esse mundo, criando nesse mundo. Então o trabalho, desde o início da criação, é algo da parte do Senhor, é algo que Deus nos concedeu. Eu trabalhei em você, moldei você, agora molde o mundo à sua volta. Isso faz parte, queridos, da criação original do Senhor. O trabalho, desde lá do início, Deus colocou o trabalho na nossa vida. É importante você estar ocupado, né? Você está realizando, fazendo algo para sua mente, para o seu coração, para o seu corpo. Porque Deus encheu você de luz, que é essa energia que está, né, que entra em nós por meio desse hálito, desse oxigênio, né? Essa energia é que dá condições da gente fazer tudo, né? Então, se ele já nos deu condições, deu essa vida, essa energia, esse oxigênio está aqui dentro, a gente precisa manifestar, realizando, trabalhando, fazendo algo, né? Se ocupando, né? Usando aquilo que Deus colocou dentro de nós para transformar o mundo aqui. Foi por isso que Deus colocou Adão como seu administrador da terra. Deus cria Adão do pó da terra, aí coloca a vida dele dentro de Adão e ainda dá capacidade e ordem para Adão de administrar aquilo do qual ele foi feito. Você vê, queridos, como que Deus coloca o ser humano, eu e você, acima, né, das outras coisas? Quando você entende que você foi criado com esse cuidado da parte de Deus, você valoriza cada segundo do oxigênio que você respira. Essa vida, queridos, essa luz de Deus está dentro de mim, dentro de você. Você já valorizou o oxigênio que você carrega?
poder, essa luz. Então, quando você despreza o seu respirar, ou você vive uma vida tão aperreada, tão atarefada, tão angustiada, que você não aprecia o respirar consciente. Como, Rosane, que eu posso apreciar o respirar consciente? Querido, é quando você entende, a vida dele dentro de você, a luz dele dentro de você. E não importa se o mundo está sendo destruído aí fora. Você vai lembrar que a vida de Deus está dentro de você. E você vai, respirar de forma consciente, agradecendo o que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. A vida dele, queridos, a luz dele. Não despreze o seu respirar. Tire um tempo para você praticar a sua respiração consciente. No exato momento em que eu e você fazemos isso, o mundo parece que é obrigado a parar. Parece que as engrenagens do mundo que está a 1 milhão por hora, parece que tudo... Só pelo fato de nós respirarmos de forma consciente. Você entende como é poderoso você praticar isso? Você tem praticado a sua respiração consciente? Pois eu parei esses minutinhos só para te lembrar. Não bate sem oxigênio. Seus músculos não trabalham sem oxigênio. Seus olhos não trabalham sem oxigênio. Seus ouvidos não trabalham sem oxigênio. Seu cérebro não trabalha sem oxigênio. Dentro de mim, dentro de você, necessita de oxigênio. 75% formado de água. Sabe o que eu aprendi, estudando sobre o oxigênio, queridos? Que 65% de todo o nosso corpo, oxigênio em forma gasosa. Você já parou para pensar? A água sem um condutor energético ela não consegue produzir a mesma função. Então, até o que nós temos de maior quantidade no nosso corpo, sem o oxigênio, queridos, de nada serve. Era como se nós misturássemos o barro na água, mas não tivesse vida nele. O oxigênio, queridos, é o hálito de Deus colocado dentro de mim, dentro de você. Valorize o seu respirar. Já valorizou? Da forma que precisa valorizar? De toda a criação, Deus concedeu isso ao homem. Concedeu a ele o poder de administrar o jardim. Sabe o que é o jardim? É a terra, queridos. É tudo que os seus olhos veem, é tudo que você consegue enxergar como sendo algo criado por Deus. Deus deu condições ao homem e à mulher de governar isso. Você não valorizar o que está dentro, você vai ter tudo nessa terra e nada vai lhe agradar. Nada vai lhe satisfazer. Por quê? Porque você precisa de propósito para fazer algo. Não existe propósito maior do que você entender que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, amá-lo e cuidar daquilo que ele criou, que ele colocou sob a sua administração. Que Deus está dentro de você. Manifesta o reino, manifesta a luz quando você respeita e você entende isso. Usar desse oxigênio de forma consciente, todos os dias, gratos por respirar, gratos por carregar o hálito de Deus dentro de nós. O hálito é esse oxigênio colocado por Deus dentro de mim, dentro de você, que nos permite ser quem somos e fazer o que podemos fazer. Exato momento, queridos, que Deus tira esse hálito de nós, acabou. Jesus inspira e entrega o seu espírito para Deus naquela cruz. Vai um soldado lá para confirmar se ele havia morrido, Aquilo que é inteiro nunca vai ser quebrado. Jesus é inteiro, Então, e o soldado vai lá e fura com a lança o lado de Jesus. E do lado de Jesus vertem rios de água. Tudo na nossa estrutura física, queridos. Sem o oxigênio, sem o hálito, sem a vida de Deus, de nada serve. Então, se você não aprender a ver isso com valor, você acordar respirando, porque Deus te concedeu do hálito dele, da vida dele dentro de você. Todas as outras coisas vai perder o significado para você. Isso que Deus deixou escrito: eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança.
mas eu coloquei a minha vida dentro de você. Respeite esse oxigênio que você acorda respirando todas as manhãs. Ame esse oxigênio, porque ele é o próprio Deus. Porque no exato momento em que Deus tirar ele de mim e de você, acabou tudo. Você consegue ficar sem se alimentar, consegue ficar sem tomar água por um bom tempo, mas você não consegue ficar muitos minutos, segundos sem respirar. Porque um corpo até existe, sem propósito, sem função nesse mundo, mas ele deixa de existir no exato momento em que o oxigênio é tirado. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, de você ouvir esse vídeo, você vai valorizar o oxigênio, a vida de Deus que está dentro de você. E se você ainda não tem um propósito pelo qual você vive nessa terra, você vai orar até o Senhor revelar ao seu coração o porquê Ele te colocou sobre essa terra. Porque a vida de Deus está dentro de você. Você quer algo mais valioso do que isso? Sabe? Viva feliz. Seja grato todo dia. Se não encontrou ainda um motivo, para que motivo maior do que você saber que você carrega Deus dentro de você, querido? O oxigênio que te faz viver e realizar é Deus dentro de você. Então acorde de manhã e fala, cara, Deus está dentro de mim, está dentro de mim, eu sou importante demais. Então olha para o espelho e fala, meu Deus, eu carrego Deus dentro de mim. Querido, o oxigênio é Deus dentro de você. Você só está vivendo porque Deus está aí dentro de você. A prova de que Deus existe é você olhar para o espelho e se ver no espelho. Você está se vendo porque Deus está dentro de você. Feliz, vai no mercado feliz, vai trabalhar feliz, fique em casa feliz, vai visitar os amigos, abraça a família feliz, querido. Você carrega Deus dentro de você. Valoriza isso. Verdades em Goles vai ficando por aqui. Deus te abençoe. Uma ótima tarde.